Bem, amigos, seguindo aqui adiante, nós vamos estudar os princípios da LGPD, princípios que encontram-se estes arrolados lá no artigo 6º da lei. Tá? Aqui também, em geral, as questões de prova, elas são bastante literais, mas para a gente conseguir uma boa compreensão de uma série de regras que estudaremos aqui na sequência, vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre cada um destes princípios, tá? Então vem aqui comigo na tela, o artigo 6º prevê estes princípios expressos, né, da proteção de dados. Então, o artigo 6º vai nos dizer que além da boa-fé, tá? Além da boa-fé, são princípios da proteção de dados, o princípio da finalidade. Meus amigos, o princípio da finalidade é um princípio chave aqui na concepção da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque ele informa que o tratamento de dados, ele pode ser utilizado para um propósito específico. Tá bem? Então, se você expressa seu consentimento, tá? Por estratégia concursos, por exemplo, tratar os seus dados pessoais, você deu o seu consentimento por estratégia concurso, tratar os seus dados pessoais para aquele propósito específico, para a finalidade de oferecer cursos, tá? De oferecer ali formação, educação para você, tá legal? Então, o propósito é educacional. Então, estratégia, ele não pode pegar aqueles seus dados pessoais que foram consentidos para aquela finalidade específica e tratá-los para uma finalidade incompatível com a finalidade educacional, tá legal? Então, princípio da finalidade, nós vamos falar mais sobre ele aqui adiante. Outro princípio é o princípio da adequação, tá? E esse princípio da adequação, ele exige uma compatibilidade entre o tratamento que realmente é feito, tá? Entre o tratamento que é feito e a finalidade informada ao titular. O princípio da adequação, ele se soma a essa ideia da finalidade do uso do dado, do tratamento daquele dado. Beleza? O princípio da necessidade, amigos, ele nos diz que o tratamento de dados, tá? Ele será realizado no limite do que for necessário para a realização de suas finalidades. Beleza? Então, não vai se realizar um tratamento excessivo, tá? Excessivo para aquelas finalidades. Então, vai se realizar o tratamento de dados somente no limite do que for necessário, somente do limite que for necessário, né? Não se exige dos controladores, tá? Não se exige ali daqueles que devem respeito à LGPD de um modo geral, que excedam na proteção, que excedam realmente no tratamento de dados, vai se limitar àquilo que efetivamente é necessário para o alcance daquela finalidade. Beleza? Princípio do livre acesso, tá? Livre acesso por quem? Pelo titular. O titular dos dados, ele tem o direito, inclusive a gente vai ver lá no artigo 17, os direitos do titular dos dados, ele terá o direito a consultar de maneira gratuita, de maneira facilitada, o tratamento que foi dado a seus dados. Tá? Então, se ele, por exemplo, teve dados tratados por um órgão público, tá? Dados tratados lá, por exemplo, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lá pelo INSS, beleza? O titular daqueles dados, ele tem direito de saber, vem cá, órgão público, entidade, empresa, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer quais tratamentos foram feitos com aqueles meus dados. Então, é o princípio do livre acesso. Princípio da qualidade de dados, tá? Que dispensa aí comentários, ele se relaciona justamente à precisão dos dados, à clareza, à exatidão dos dados dos titulares, tá? Então, ele se relaciona justamente a essa questão de atualização, de precisão desses dados. O princípio da transparência,
Tá? O princípio da transparência, ele se relaciona justamente a esse livre acesso, né? Está ali de mãos dadas com o livre acesso, e o controlador dos dados ele tem que ser transparente quanto ao tratamento que ele deu aos dados daquele titular. Princípio da segurança, né? Afinal, dados pessoais são dados privados, e quem possui, quem detém aqueles dados, a empresa, controlador que detiver aqueles dados, ele precisa de utilizar de técnicas. Ele precisa se utilizar de técnicas para proteger contra o acesso não autorizado, proteger de um vazamento daquele dado. Então, é o princípio da segurança. Nós temos o princípio da prevenção, tá? Que nada mais é do que prevenir a ocorrência de danos, né? Os controladores, as empresas vão atuar de maneira preventiva para evitar vazamentos, para evitar que danos sejam causados aos titulares desses dados. Princípio da não discriminação, pessoal. O princípio da não discriminação, ele nos diz que os dados pessoais não podem ser tratados para a finalidade de discriminar, de abusar de direitos. Tá bem? E, finalmente, nós temos o princípio da responsabilização e prestação de contas. Tá? E o que vai acontecer? O controlador dos dados, tá? Aquela pessoa que pegou dados pessoais e está tratando estes dados, ele é o controlador. E o controlador desses dados vai se responsabilizar por aqueles dados. Tá? Muitas vezes, até ligado aqui ao princípio do livre acesso, ele terá que prestar contas sobre o que foi feito com aqueles dados. Tá? Então, é a responsabilização, a prestação de contas por parte do controlador. Tá? E ele vai demonstrar, tá, que ele adotou realmente as medidas eficazes para obedecer aqui às regras da LGPD. Belezinha? E com isso aqui a gente encerra, né, esse bloco específico sobre os princípios da LGPD.